a cobra tinha pata, não existia chuva. Deus não criou os animais? Quer entender esse negócio todo e muito mais? Então vem comigo. Galera, tô animadão com esse primeiro vídeo. A gente está começando o nosso canal e nada melhor do que começar um canal com o primeiro livro da Bíblia, com os primeiros textos da Bíblia. A gente vai falar sobre 6 curiosidades que estão lá nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, que talvez passa batido pela galera que, quando lê, não atina muito para alguns detalhes e informações muito importantes e interessantes que estão ali. Tendo dito isso, bora lá para as informações que nós vamos começar a dividir a partir de agora. Primeira curiosidade que a gente tem no livro do Gênesis vai estar especificamente no primeiro capítulo. Olha, alguns até dizem que a Bíblia ela é contraditória e essa é uma das passagens marcantes que apontam a contradição ou o erro temporal da Bíblia em trazer informações. Então, nossa primeira curiosidade é: Deus criou a luz antes de criar o Sol, a Lua e as estrelas? Exatamente isso. O texto bíblico vai dizer que Deus, no primeiro dia, a primeira coisa que ele faz de tudo e disse Deus, haja luz, e então surgiu a luz. Só que você vai ver que Deus ele cria o Sol, a Lua e as estrelas mais para frente na criação. Aí a gente sabe que o que ilumina o nosso dia é o Sol e o que ilumina a noite são a Lua e as estrelas. Elas são o que a gente chama de astros luminosos, né? Que eles têm luz própria e eles emitem essa luz para iluminar o nosso planeta e o espaço de uma forma geral, tá? Então, como é que é possível que Deus tenha criado luz no primeiro dia se ele fez a criação dos astros, né, luminosos no quarto dia? Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo aqui. Então aqui, pessoal, você vai ver no texto, Gênesis capítulo de número 1, verso do 3 a 5, o seguinte: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Tá vendo que aqui está dizendo que é o primeiro dia de todos, é o primeiro dia da criação, ok? Agora olha só, a gente avançando vários versículos aí, o verso 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior, para governar o dia, que a gente sabe que é o Sol, e o luminar menor, para governar a noite, que a gente sabe que é a Lua. E aí separadamente vem escrito, e fez as estrelas, ok? Então vamos lá. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Mas olha só o detalhe. E foi a tarde e a manhã o dia 4º. Ele criou a luz no dia 1º e criou os astros luminosos no dia 4º. Então, a gente tem uma ideia aqui, ó. No primeiro dia, Deus ele cria ali o universo, né, a terra sem forma e vazia e tal. E ele diz haja luz e aí começa a haver luz em meio àquele nada, aquele caos no melhor sentido da palavra. Segundo dia, né, a expansão, que é o céu. Terceiro dia, a porção de terra seca e as primeiras vegetações. E no 4º dia, aí sim Deus cria Sol, Lua e estrelas. A luz ela existe no primeiro dia, mas Deus cria as fontes de luz no 4º dia. Alguém se apega a isso para dizer que a Bíblia tem falhas de tempo de informação ou de alinhamento correto
dos textos, né, a sequência correta dos textos na explicação das coisas, mas nós temos que levar em consideração algo muito importante. O fato de existir o espaço sideral, o fato de existir o espaço sem a gravidade, como a gente conhece, né, com a ausência de oxigênio, essa coisa toda, né, que é onde ficam ali suspensos, né, levitando em órbita os planetas, mesmo os astros não existindo, já é possível que haja luz, e isso não precisa nem de Bíblia para explicar. Quem explica isso é a ciência. Os gases luminosos, eles já existem no espaço, independente dos astros. Então é possível, né, é perfeitamente possível que haja luz no espaço onde não há astros. Por quê? Olha só, as estrelas formam-se pela condensação de gases que se aglutinam pela atração gravitacional. Então, no espaço, quando você tem gases luminosos e eles se condensam, né, à medida que a gravidade faz com que eles se atraiam, eles vão se acumulando, os gases luminosos geram as estrelas, mas você pode entender estrelas por astros também, maiores ou menores. Essa condensação de gases, né, ela acaba fazendo uma massa sólida, que é o caso, por exemplo, do Sol, que é uma grande bola de fogo e de luz, a Lua, que é uma grande bola de luz, as estrelas, que são gases que formam os seres luminosos, né, que com o tempo, quando vence o tempo de vida útil da estrela, ela explode, e aí essa poeira estelar, né, esse gás, ele volta para o espaço. E conforme ele se acumula de novo, né, através da mesma gravidade, a condensação, formam-se novas estrelas. Então, quando Deus ele cria o espaço antigravitacional, o espaço, né, onde os planetas estão em órbita, né, automaticamente há a presença desses gases luminosos. Isso é física básica, tá? Isso é aula de ciência. Então não tem necessidade de se criar os astros para entender que ali começa a valer a luz, tá? Então, o fato de Deus ter criado Sol, Lua e estrelas depois, você vai ver que o texto bíblico fala que a finalidade dele criar esses astros é a separação de dia e noite e contagem do tempo, né? Dias, anos e por aí vai. Então, meu querido, minha querida, não tem contradição, não tem desalinhamento nas informações, deslocamento de tempo, as informações não estão deslocadas, não estão mal agrupadas ou mal distribuídas. Aqui não precisa de Bíblia, aqui é ciência, aqui é física básica, tá? Então ela não se contradiz. Então realmente Deus ele cria a luz antes de criar os astros e não há problema nenhum com isso, ok? Segunda curiosidade, será que Deus não criou os animais? Pra gente parece meio óbvio isso, não é? A gente entende que Deus criou todas as coisas, mas os animais foram criados por Deus? Vamos dar uma olhada no texto? Vem comigo. Olha aí em Gênesis, capítulo 1 ainda, só que no verso 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 20, né? Agora olha o verso 24. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Então o texto aqui parece bem claro. Deus ele dá uma ordem para as águas. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E aqui no verso 24 ele dá uma ordem clara para a terra. Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. Então aqui Deus ele delega a criação. Se está correto ou está errado? É o que está escrito no texto. Deus ele cria tudo com o poder da sua palavra, mas ele delega a criação. Ele vira para a água e fala: cria répteis de alma vivente abundantemente, à vontade. E depois ele fala para a terra: cria alma vivente também à vontade,
conforme a sua espécie. Deus está dando essa ordem. Então, não seria uma criação patenteada para Deus, uma vez que ele delega para as águas e para a terra? Tá certo e tá errado. Porque no final do capítulo 1 a gente vê: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã o dia sexto. Entenda da seguinte forma, um bom exemplo para você. Deus ele criou homem e mulher e deu a eles a capacidade de gerar novas vidas. Logo, essas novas vidas que são filhos e filhas que são gerados e criados pelo homem e pela mulher, são criação de Deus ou criação do homem e da mulher? É a mesma coisa, é o mesmo caso. Quando você vê a Bíblia no hebraico, por exemplo, o verbo bará, que é o que está presente no capítulo 1, verso 1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. O verbo criou é atribuído somente a quando Deus cria algo. Quando o homem ou a mulher cria alguma outra coisa, é usado um outro verbo, porque entende que se transforma baseado em algo que já existe. Deus é o único que cria as coisas do nada. Homem e mulher, a gente cria baseado no que já existe. Por exemplo, para que eu, de repente, com a minha esposa tenhamos um filho, vai haver o que? A fecundação, baseada no sêmen que eu tenho que já existe, no óvulo que ela tem que já existe. A gente não cria isso do nada, Deus cria do nada. Então Deus delega que a terra e a água produzam esses animais especificamente. Mas ele delega a criação, que é patrimônio dele, que é propriedade intelectual criativa dele. Tanto que isso fica claro em Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto tinha feito. Se, apesar de Deus ter delegado, não fosse uma criação atribuída a ele, estaria dito alguma coisa como, por exemplo, viu Deus tudo quanto tinha feito, e também que a água tinha feito, e também a terra tinha feito, e era muito bom. Mas na verdade tudo é dele, porque ele criou água e criou terra também do nada. Ok? Ficou claro aí? Então Deus criou sim os animais, mas a verdade é que ele delegou para que outros elementos os produzissem. A capacidade criativa é totalmente de Deus. Ok? Terceira curiosidade. Naquele tempo não existia chuva. Sabia disso? Nem sempre existiu chuva sobre a terra. Vamos ver como é que é essa história aí? Vem comigo aqui. Olha aí, Gênesis capítulo 2, versos 5 e 6. Está dizendo assim: e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Por quê? E porque aqui está junto, porque é a resposta. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Olha só que interessante. Deus ainda não tinha feito chuva vinda do céu sobre a terra, porque não tinha homem para tratar aquela terra. Então o que acontecia no começo da criação? Um vapor subia da terra e regava tudo que estava sobre a superfície da terra. Então esse negócio aí que você andou vendo em documentário, em filme, em novela, de que chovia ali no Jardim do Éden, biblicamente é impossível. Essa é a razão, inclusive, pela qual quando Noé começa a construir a arca, e a gente assiste principalmente em filme, né? O pessoal dizendo: ah, Noé, você é louco, você está construindo um barco desse tamanho para quê? E está juntando animal. A loucura não era por Noé estar fazendo um grande barco num lugar que não tinha mar e que não tinha rio. A loucura é porque Noé justificava a construção do barco por uma chuva que viria do alto, porque nunca antes tinha acontecido. Então, quando ele disse: eu tenho que construir um barco porque a terra vai se alagar e com água que vai vir de cima, é aí que o pessoal começou a associar que ele era louco, porque até então nunca tinha chovido. A primeira chuva que houve sobre a terra é o dilúvio. E é interessante que a justificativa para Deus não ter feito chover ainda é que não havia homem para lavrar a terra. O que é lavrar a terra? É preparar a terra de maneira que a água
ela possa entrar dentro da terra de maneira a regar as raízes e fazer com que brote, floresça todo tipo de plantação. E principalmente o homem ter condições de ele mesmo juntar porções de água, né? Fazer ali seus riachos, fazer poços, essa coisa toda. Então não tinha homem com esse tipo de trabalho ainda aqui no caso do início do Gênesis. Tanto é que a primeira chuva que vem, ela alaga tudo. Por quê? Porque a água não tinha para onde ir, não tinha tratamento na terra. Não tinha tratamento de terra, né? A devida preparação para comportar a água e utilizá-la de maneira apropriada, né? Não era algo que era próprio aos homens, uma vez que eles não tinham experiência com um evento meteorológico que ainda não tinha acontecido. Então olha só que interessante, no início dos tempos não existia chuva, ok? Claro e simplesmente dessa forma. Por isso não era dado como louco, porque ele falava de um evento climático que nunca antes tinha acontecido, então todo mundo duvidava porque é algo que ninguém conhecia. Ninguém nunca tinha visto, nunca aconteceu nada parecido com chuva vinda do céu, ok? Uma interrupção rapidinho aqui no vídeo que você está assistindo. Eu só queria dizer que se você está gostando do conteúdo, desse estilo de apresentação de curiosidade, de material bíblico, de estudo, de explicação, se você está gostando até agora, eu peço que me ajude, esse canal está começando, né? Se você puder, clica aí no curtir para dizer para o YouTube que você gostou desse tipo de material, desse tipo de conteúdo. Se você quiser me seguir e ver tudo que eu lanço aqui, acompanhar o meu trabalho e todo esse material que eu estou preparando com muito carinho e muito cuidado, que você também possa se inscrever e ativar as notificações, tá? Daqui a um tempo eu vou começar a lançar também material bíblico sobre outras experiências que eu tenho relacionadas à música, à regulagem de som, à prática de banda, ministração de louvor. E aí depois você tem a possibilidade de personalizar o sininho aí que você ativa para receber material ou somente dessa parte de música ou somente dessa parte de estudo, tá? Então dá essa força pra gente e sem mais delongas vamos continuar com o vídeo. Quarta curiosidade: não existia maçã no Éden, não havia nenhuma indicação de que a maçã era o fruto proibido, tá? Isso é uma mitologia que se fez já um pouco depois da idade, a partir da Idade Média e depois na continuação até os dias de hoje, há quem acredite que o fruto proibido comido no Éden era a maçã. Vamos dar uma olhadinha para ver como é que é essa história toda aí? Vem comigo. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, a gente fala sobre o fruto. Olha aqui. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas aí você fala, qual que é a informação do fruto? Gênesis capítulo 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Fruto. Árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, agradável, desejável para comer, tomou do seu fruto, comeu do seu fruto. Mas como é que começou essa história de maçã, então? Muito simples. A mitologia da maçã, ela gira em torno de uma série de coisas que vieram, como eu disse anteriormente, a partir da Idade Média até os dias que se seguem. Eu vou contar para vocês aqui uma pequena historinha sobre toda essa mitologia que envolve a maçã, para você entender mais ou menos como é que ela ficou conhecida como fruto proibido, não só nos textos bíblicos, mas em uma série de outras mitologias. Me acompanhe aqui. Apesar de tradicionalmente ser associada à maçã, é pouco provável que a árvore do meio do jardim do Éden, que prometia a quem dela comesse o conhecimento do bem e do mal, desse esse fruto. A maçã não era conhecida no Oriente Médio até a conquista da Pérsia pelos gregos, na época de Alexandre o Grande,
quando diversos elementos da cultura e agricultura europeia foram introduzidos lá. De fato, o mito de que seria a maçã o fruto proibido do Éden somente surgiu na Idade Média, na Europa Ocidental, onde as maçãs cresciam em abundância. E se hoje temos fartura desse alimento nos supermercados e feiras, é graças à Rota da Seda, que nada mais é que os caminhos de mercadores na antiguidade, comprando e vendendo produtos de um ponto a outro, entre o extremo leste da Ásia e a Europa. Esse comércio, o primeiro movimento de globalização da humanidade, foi iniciado há cerca de 4.500 anos atrás e teve seus mais intensos momentos a partir do século III a.C. Pois, de acordo com um estudo desenvolvido pelo Instituto Max Planck da Alemanha e publicado pelo periódico Frontiers in Plant Science, foi nesse período que a maçã deixou de ser uma frutinha pequena, selvagem e pouco atraente por meio de processos de enxerto e seleção de árvores cujos frutos eram mais graúdos, e apetitosos, se transformarem em uma das frutas mais populares do mundo. É interessante atinar que a maçã, então, na forma como a conhecemos hoje, é resultado de algumas experiências domésticas, experiências caseiras, feitas para melhorar o fruto e tornar ele mais agradável para ser comercializado. A caricatura sobre a descoberta da gravidade, por exemplo, do cientista Isaac Newton, que viveu entre 1643 a 1727, concluindo sobre a existência da força depois de ser acordado de um cochilo embaixo de uma macieira, com uma fruta caindo-lhe sobre a cabeça. Então, para você entender mais ou menos a associação dessa fruta, a maçã, com o fruto proibido, sempre está associada ao pecado e algumas outras mitologias, é importante você entender o contexto da Idade Média, quando a Igreja, da maneira como Constantino a deixou ou a tornou, se levantou seriamente contra cientistas e médicos e interessados em ciência mesmo, em experiências, em poder entender as questões do universo de maneira não religiosa ou não espiritual. A Igreja sempre viu isso com maus olhos. Você sabe que no período da Inquisição, por exemplo, qualquer pessoa que tivesse algum interesse por ciência ou por leis que regem o universo que não fosse através das escrituras sagradas, ela era perseguida, era morta, era datado como bruxo ou bruxa, era rotulado como feiticeiro, e aí a Igreja matava, queimava, essa coisa toda. E foi nesse período que até começou a lenda que nós conhecemos como a lenda dos Illuminati, que você pega ali as mentes brilhantes, como Leonardo da Vinci, como o próprio Isaac Newton, e você tem ali uma história de que esses homens brilhantes eles se juntaram, formaram uma sociedade secreta que estudava física, ciência, astrologia, astronomia, alquimia, tudo de forma escondida da Igreja para não ser perseguidos ou não serem mortos. Até essas histórias, entre outras coisas, elas inspiraram, por exemplo, os livros de Dan Brown, quando ele faz exatamente aquele livro Código da Vinci, que virou um filme, e ele conta essa história da questão das sociedades secretas agindo nos bastidores da Igreja e a Igreja tentando calar essas sociedades secretas ou seus representantes. Então, esse mito de que uma maçã caiu na cabeça de Isaac Newton e ali ele começou a escrever a teoria da gravidade, que o núcleo da Terra puxa tudo para si, a maçã começou a ser associada como algo que atraía o homem para uma natureza pecaminosa. E aí você vê, Isaac Newton era tido como um bruxo ou um feiticeiro porque se interessava por ciência, e isso era mal visto pela Igreja. E aí eles associam o fruto que cai sobre a cabeça dele como a maçã, que é o fruto proibido do Éden, que fez o homem e a mulher se tornarem pecadores a partir de então. E você vai encontrar outras associações à maçã nas mitologias, como por exemplo Branca de Neve, que a maçã é enfeitiçada para matar ela. Você vai encontrar a maçã de ouro como um dos trabalhos de Hércules, um dos 12 trabalhos de Hércules,
que ele precisa pegar as maçãs de ouro para poder concluir a tarefa, porque são maçãs desejáveis e são maçãs raras. Enfim, a maçã é associada a tudo o que se mostra contrário à igreja, oposto à igreja ou à espiritualidade, naquilo que tenta atrair o homem para uma natureza pecaminosa. Então a maçã desde então é vista como um fruto ou de origem pecaminosa ou que leva as pessoas ao pecado, até pela sua característica de ser uma fruta que foi alterada ou modificada geneticamente através de experiências, fazendo com que ela deixasse de ter a forma original ou da maneira como Deus a colocou na natureza e foi modificada pelos homens. Então esse é um mito que gira em torno da maçã e porque às vezes é usado a maçã como um fruto que estava no Éden e que fez com que o homem e a mulher pecassem. Mas a Bíblia não diz para nós qual é o fruto propriamente, ok? Quinta curiosidade, a serpente falava e tinha patas. É isso mesmo, a cobra que estava no Éden e que conversou com Eva, bom, se ela conversou com Eva, ela sabia falar. E, pasme, ela tinha pata. Talvez a gente entende que a cobra, então, pode ser considerada uma ramificação de espécie, por exemplo, de uma salamandra. Visto que a salamandra, se você olhar para ela, ela é praticamente o quê? Uma cobra realmente com patas. Então, é interessante ver isso. E vamos ler o texto primeiro, para a gente poder começar a se situar dentro disso e atinar para alguns detalhes. Vem comigo aqui. Gênesis capítulo 3, verso 1. Aqui é meio óbvio, né? Olha só o texto. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, vamos começar por aí. A cobra é criação de Deus, tá? E esta disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Veja, questão de lógica. Se a cobra diz algo à mulher, e aqui está escrito exatamente o que ela diz, é porque a cobra falava. Aí você vai dizer assim, mas não é absurdo pensar isso? Ou às vezes alguém mais penteca, né? Mais tradicional, ou do manto aí, do reteté, vai dizer assim, mas ali é a antiga serpente Satanás. Uma coisa tem pouco a ver com a outra. Porque devido a esta atitude da serpente, que o texto diz que era a mais astuta que todos os animais do campo que Deus tinha feito, essa característica da serpente é que faz com que ela passe a ser um apelido dado a Satanás, a antiga serpente, ou seja, o inimigo das nossas almas, o diabo, o capiroto, como queira. Ele é chamado de antiga serpente porque na antiguidade, no princípio da criação, uma serpente foi astuta, assim como ele o é, para enganar a mulher que vivia com seu marido em comunhão com Deus, Adão e Eva com Deus no jardim. Então, essa característica do animal gerou um apelido para Satanás. Não quer dizer que quando você fala Satanás, a antiga serpente, é Satanás que está no jardim do Éden. Não. E eu vou continuar te mostrando o porquê mais pra frente. Vamos lá. Versículo 14 do mesmo capítulo 3. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Agora olha só. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui nós temos duas coisas muito importantes. Primeira coisa, eu entendo pela aplicação do texto e pela consequência do ato que é muito possível que o fato da serpente ela ser um animal astuto a ponto de querer colocar ideias na cabeça da mulher para se virar contra Deus, que na verdade não é nem isso, né? Eu vou tentar refazer a minha fala. A serpente ela coloca a ideia na cabeça da mulher para que a mulher coma do fruto e veja que a situação não é bem assim como Deus havia falado. E aí eu tenho um entendimento prático baseado na aplicação de texto. É que por essa característica e por essa inclinação da serpente, né, desse animal de escamas,
é possível, tá? E é até altamente aceitável conceber a ideia de que há um caso de possessão demoníaca para com esse animal. Por quê? A característica e a predisposição do animal em relação ao ser humano, né, que é de abordar, que é de questionar, possa ter sido um facilitador para que um espírito maligno tenha usado dessa característica do animal para colocar coisas na cabeça da mulher. Até porque a informação que ela oferece, né, não é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim. Aí a mulher fala, é isso mesmo que Deus disse. Os textos anteriores não vão dizer que a cobra estava presente ali ou que Deus disse isso de forma audível a todos. Se bem que eu entendo, porque imagino que Deus dando uma ordem com tudo ali reunido no jardim, era possível se ouvir a voz de Deus de qualquer canto do jardim. Aí é uma questão de pressuposição, que não acho que seja até absurdo, tá? Mas se a serpente ela ouve aquilo que Deus está dizendo, de onde é que ela tem a informação de aquilo que Deus disse não é o que de fato vai acontecer. Porque a serpente ela fala para a mulher, olha, Deus disse que se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Mas aí a cobra, ela acrescenta, né, uma informação depois. Ela fala, certamente que não morrerá se você comer. Ela fala, você vai ser conhecedor do bem e do mal assim como Deus, mas certamente você não vai morrer. De onde é que ela tem essa informação? E aqui eu acredito na possessão demoníaca, porque quem tem essa informação de que o homem não morre, pelo menos instantaneamente, é o próprio inimigo das nossas almas, é o próprio demônio, o espírito maligno. Ele tem essa informação. Como é que a cobra ia saber, sendo que ela não tinha visto ninguém antes fazer isso, comer do fruto e morrer, para poder dizer que Deus estava mentindo? Entende a pergunta? Como que a cobra sabia que comendo o fruto não aconteceria o que Deus disse se ninguém antes tinha tentado? De onde é que ela tinha essa informação? Agora, sabendo que os espíritos malignos são anjos caídos que antes conviviam com Deus, eu entendo, e aí eu pressuponho, baseado na própria informação acerca da natureza dos anjos, que eles tinham essa informação porque eles estavam presentes quando Deus criou as regras e as leis da vida, da imortalidade, queira entender como quiser, tá? Então eu entendo aqui que é um animal com características que são facilitadores para que um espírito maligno use essas características para enganar a mulher, tá? Então eu acredito que sim, a cobra tinha a característica de falar, diferentemente de um papagaio, por exemplo, né, que ele repete os sons, mas ele os usa de forma inconsciente, então não dá para dizer que o papagaio fala. Até o próprio verbo é paurar e não falar, porque ele repete os sons, mas usa eles de forma irracional, tá? Sem consciência do que está dizendo. Aqui fica claro para a gente que a serpente tem essa característica de poder falar e de forma consciente. E vamos para o segundo termo aqui, ó, verso 14. Porquanto fizesse isso, maldita será mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Aqui no caso, você vê que Deus ele está castigando a serpente pelo ato dela. Aqui no caso fica claro que há uma inclinação da serpente em fazer um ato ali calculado, que era uma característica dela e foi uma atitude praticamente consciente. E aí vamos pegar a lógica da seguinte maneira. Você provavelmente deve ter visto já uma pessoa endemoniada, enfim, uma possessão ali. Essa pessoa endemoniada, às vezes, ela se batendo, fazendo alguma coisa, ela machuca alguém, ela se machuca, ela diz uma besteira, fala um palavrão, enfim, né? Aí, se você quiser, talvez na sua mente vai vir um filme de exorcista, né? A menina lá e tal. Você pode atribuir para aquela pessoa, aquele ser vivo ali, que está endemoniado, você pode imputar sobre ele, por exemplo, consequências ou punições, né, sobre ele ter machucado alguém, se machucado, falado alguma coisa que não devia, quebrado alguma coisa pela força do momento ali,
que até tem filme, né, falando sobre isso, né, de pessoas que disseram que fizeram coisas porque estavam possessas, possessão demoníaca, essa coisa toda. Você pode culpar alguém por um ato dela quando está sob genuína possessão maligna? Por exemplo, o gadareno. Jesus, quando expulsa o demônio do gadareno, o texto bíblico vai dizer que aquele moço, ele pulava no fogo, ele não se queimava, não morria. Os homens acorrentavam ele, arrebentava a corrente, os homens tentavam segurar ele se soltava e batia nos homens ali. Você pode imputar esses crimes para alguém que está genuinamente possesso por um espírito maligno? Você vai dizer assim, não, mas não é culpa dele, né? Ele não estava consciente, ele não tinha controle sobre o que ele fazia. Nesse caso aqui, por exemplo, se Deus castiga a serpente, é porque ela deu lugar para que o espírito maligno agisse através dela, e às vezes você pode entender que de repente isso nem é uma possessão, que a serpente não foi possessa, ela só foi um instrumento para um propósito maligno. Tanto que Deus castiga a serpente. Se é o caso da serpente estar simplesmente sem saber o que está fazendo e está possessa, aí o que Deus faria? Expulsaria o demônio e a serpente não teria culpa, ela foi só uma marionete. Mas aqui, se Deus castiga a serpente, é porque Deus vê que ela tem influência direta nos acontecimentos. Conseguiu entender essa lógica? Então, assim, eu acredito que há um tipo de possessão, mas não que ela tenha sido suficiente para a cobra, ou serpente como preferir, estar fazendo isso aqui de forma inconsciente. Aí eu penso que, então, talvez a melhor colocação é entender que a cobra, ela é o quê? Um agente facilitador de um propósito maligno, mas ela agiu sempre de forma consciente. Tá? Primeiro porque o verso 1 do capítulo 3 fala que ela era mais astuta que todos os animais do campo. Fala que ela era diferente em relação aos outros nas atitudes. E aqui ela é punida por algo que ela faz, e não por algo que ela estava sendo de forma inconsciente levada a fazer por um espírito maligno. Até porque existe uma outra lógica aqui. Se você pegar, por exemplo, paracletologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, né, no campo da teologia que estuda o Espírito Santo, que é o Espírito puro de Deus, não se mistura com impurezas. Então você pode entender que o contrário também é válido. Aonde está um Espírito puro de Deus, o Espírito Santo, um espírito maligno não se aproxima. Estando Deus ali com o homem e a mulher na pureza da inocência e a própria presença de Deus na viração dos dias, um espírito maligno entraria no Éden a ponto de se aproximar do animal e da criação de Deus e fazer tudo o que fez? Então a culpa de todos os males é da serpente? Eu entendo que ela é um agente facilitador de um propósito maligno. Mas a culpa não é da serpente, porque Eva podia ter ignorado. E ainda que Eva tivesse dado ouvidos, ela leva o fruto para o marido comer. E você pode reparar que quando Eva come do fruto, as escamas deles não caem dos olhos na hora. Só caem depois que o marido come. Porque Deus tem o homem por cabeça da sua casa. Então, se Deus cria a mulher e coloca ela como ajudadora do homem, aí o que acontece? A responsabilidade é do homem de poder levar a sua casa adiante. Se Eva chega para Adão e fala assim, olha, eu comi do fruto e a gente não vai morrer, qual que seria a atitude correta de Adão? Você desobedeceu a Deus, não vamos comer desse fruto. Pega o fruto, joga fora, pega a mulher, fala, vai lá na viração dos dias onde Deus se apresenta e fala, Deus, ó, a mulher comeu do fruto, mas como o Senhor disse que não era para comer, então eu vim aqui para pedir perdão por mim e por ela. Será que é possível o Senhor perdoar? Talvez ali Deus aniquilasse Eva, pegasse outra costela e fizesse outra mulher? Não sei. Eu sei que Adão tinha que manter o compromisso que ele tinha com Deus. Ele era o cabeça da casa, a responsabilidade era dele. Ok? Conseguiu entender toda essa lógica da questão da serpente? E aí qual que é o castigo dela? Eu entendo que aqui ela tem duas punições. A primeira punição, ela perde o direito de falar, porque a gente conhece cobra e serpente nos dias de hoje, nenhuma fala. E se você pensou em alguma pessoa que você chama de cobra que fala, aí que Deus trate contigo e com a cobra. Mas, por exemplo, olha aqui no verso 14. Sobre o teu ventre andarás. Então ela começa a viver como a gente conhece hoje, se arrastando sobre a barriga. Não tem mais pata, perdeu as patas.
E aqui, ó, e pó comerás todos os dias da tua vida. E aqui eu vejo uma característica judaica no falar, né? Ou no escrever. A literatura e a fala judaica está muito presente aqui. Porque comerás o pó, né? O pó comerás todos os dias da tua vida. Tem duas razões. Primeiro que assim, para você ficar com a boca cheia de pó e não ter que falar besteira, esse é o teu castigo. E a outra coisa, você vai rastejar, então você vai estar com a boca sempre perto do chão. Então você vai comer pó porque você está mais perto ali. Então aqui eu vejo a cobra sendo punida com a perca da fala e a perca das patas. Então sim, no começo da criação, no princípio de tudo, a serpente, o animal escamoso, a cobra, tinha patas e falava. Ok? Sexta e última curiosidade por hoje, tá? Deus não expulsou o homem do Éden porque ele desobedeceu. Achou estranha essa colocação? Porque a gente sempre aprende que o homem foi expulso do Éden pela desobediência? Então vem aqui comigo que eu vou te explicar melhor isso aí. Aqui você vai ver em Gênesis, capítulo 3, verso 22 e 23. Esse texto é muito claro e eu confesso que eu só atinei para isso há 1 ou 2 semanas atrás, em relação a quando eu estou postando esse vídeo. Olha só que interessante. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então aqui o homem já tinha comido do fruto, ele já era conhecedor do bem e do mal. Vamos lá. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Ficou claro essa parte? Vamos aplicar um exercício agora aqui que a gente faz em português quando a gente estuda interpretação de texto ou construção das orações da frase. A gente pega a sentença e lê ela da conclusão para o começo. Então seria mais ou menos você pegar esse texto e você lê ele do final, que é a conclusão, até o começo, para entender consequência e depois você ver a causa, tá? Então vamos ler a frase aqui, ó. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Conseguiu entender o que eu fiz aqui? Lendo na sequência, a gente vê Deus fazendo a constatação, né? Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E aí você vê Deus justificando o ato, né? Para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E aí você tem por último a atitude de Deus. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Isso é uma característica de escrita judaica. Então a gente trazendo para o nosso português, na nossa construção de orações para se formar uma frase, isso aqui inclusive é tema de redação de Enem e de concurso público, tá? Você reorganiza as orações. Você começa com uma atitude, você tem no meio da frase a justificativa e no final a constatação. Então vamos lá. A atitude de Deus. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Justificativa. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E aí, constatação. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ficou fácil de entender agora? Então, Deus não expulsou o homem do Éden porque ele desobedeceu comendo da árvore. Deus expulsou o homem do Éden porque agora, sendo conhecedor do bem e do mal, ou seja, tendo discernimento, tendo capacidade de poder entender as coisas, né? O homem, ele estenderia a mão e comeria também do fruto da árvore da vida. E, em consequência disso, ele viveria eternamente. Aí você fala assim, mas Deus então não queria que o homem fosse que nem ele, viver eternamente, conhecendo bem e o mal? Não, peraí. Se você começou a ir por esse caminho, está bem longe da realidade, tá? A preocupação de Deus aqui é o seguinte:
Deus ele já tinha uma experiência com alguém que tinha uma condição de pecado e estava em condição de imortalidade. Quem é esse ser? Pecaminoso e eterno. O diabo. Não tem salvação para ele, porque ele tem o dom da imortalidade, ele foi criado para ser eterno. Mas ele vai ser lançado no lago de fogo. Sim, para ser atormentado eternamente. É o castigo eterno para um ser imortal. Tanto que eu e você pecamos deliberadamente. E como é que a gente resolve isso? A gente se arrepende, a gente ora para Deus, a gente ajoelha, pede perdão e a gente segue o nosso caminho. Como é que era isso no tempo antes de Jesus? Você pecava, preparava um cordeiro bonitinho, cuidava, sem defeito nenhum, levava para o templo, o sacerdote sacrificava pela expiação do seu pecado e estava pago o seu pecado. Como não existe arrependimento para uma condição angelical, né? Um ser divino e espiritual não se arrepende, então não haveria possibilidade do diabo se arrepender e pedir perdão. Também não havia expiação do pecado, porque qual animal ou qual ser ou qual sacrifício era compatível à grandeza de um querubim ungido para que fosse morto em substituição à vida de um querubim? Se ele era um querubim único, que outro querubim morreria para que Lúcifer fosse justificado e perdoado de seu pecado? Não há compatibilidade de sacrifício de querubim por querubim. Maior que ele é apenas Jesus, que ao ser morto pelos pecados da humanidade, ele é suficientemente compatível a todo ser humano, que é mortal, para que a gente tenha, juntamente com ele, no dia da nossa justificação, a condição de imortalidade. Conseguiu entender? Vou sintetizar para você. Deus expulsou o homem porque a partir do momento que ele come da árvore do conhecimento, e não da árvore da vida, né? Tinha essas duas árvores no mesmo jardim, e o homem foi proibido de comer do conhecimento. Se ele quisesse comer do fruto da árvore da vida, ele podia comer. Por quê? Porque ele já era imortal. Ele não tinha pecado ainda. O homem foi projetado por Deus para ser imortal e para ter comunhão com ele no jardim. Então, ele sendo imortal, comer de um fruto que daria imortalidade, como é a árvore da vida, não tem problema nenhum. Ele não ia mudar a sua condição. Agora, a partir do momento que o homem come do conhecimento do bem e do mal, ele desobedece a Deus, ele entra numa condição de pecador. Se ele, na condição de pecador, come da árvore que dá a imortalidade, ele passa a ser mais um ser pecador imortal, para a qual não haveria salvação compatível. Então, por que é que Deus expulsa o homem do jardim? Para que ele ainda tenha chance de ser salvo. Veja bem, Deus expulsa o homem para que ele seja pecador, mas agora mortal, para que seja possível que haja sacrifício pela expiação do seu pecado e haja chance de um homem, ainda que pecador, seja salvo. Então veja que Deus ele não está sendo egoísta, Deus não está sendo centralizador, mas Deus está sendo 100% amoroso com o homem. Você acabou de pecar, mas eu não quero que você viva eternamente na condição de pecado, porque eu quero que você ainda tenha a chance de ser salvo. Que coisa maravilhosa, né? Fantástico a forma como Deus, ainda que tendo levado um duro golpe de traição na desobediência, do homem não ter se dado por satisfeito de tudo que Deus lhe deu e ter desobedecido a ele, Deus imediatamente já pensa num plano de salvação e se preocupa com o homem não ser condenado eternamente. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado com essas 6 curiosidades que a gente traz aqui para você no canal, que tenha sido edificante para você, que tenha te acrescentado informações. O que a gente trouxe aqui não é nenhuma heresia, tudo foi comprovado e foi mostrado com os textos bíblicos. Se você tiver alguma dúvida, esses textos aqui, eles são da Almeida Corrigida e Fiel, uma tradução que eu particularmente gosto muito, e você encontra esses textos em qualquer Bíblia de estudo pentecostal, e pode ser da tradução que você preferir, tem da NVI, a King James, enfim, é o texto bíblico pura e simplesmente, aplicação textual, ok? Então, se você gostou, dá aquela reforçada, né? Dá o seu like aí para o YouTube entender que você gostou desse conteúdo. Se você deseja receber mais vídeos com essa característica, nessa pegada,
que você se inscreva, ative o sininho para receber sempre um avisinho de quando eu colocar material novo, você já ser direcionado para cá. E que Deus te abençoe e espero sempre te ver por aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia, com um pouquinho de Cítricos.